eu sou inimigo de Abraão. O quê? Tu ficou chocado quando eu falo isso? Calma, espera um pouco. Espera aí que eu vou explicar de forma pragmática, histórica e até mesmo teológica o porquê de eu afirmar isso que está escrito aí na tela desse vídeo. Em primeiro lugar, para nós sermos a favor ou contra as religiões abraâmicas, nós precisamos entender o que elas são de fato. E basicamente elas são unidas pelo cerne que eu defino como monolátrico. A gente foi ensinado aquela dicotomia entre moniteísmo e politeísmo. Essas palavras, apesar de elas serem mais fáceis de dizer, elas não descrevem um fenômeno. Eu acho que é mais uma questão de monolatria e polilatria, e eu não vou ficar falando essa expressão, porque eu acho que realmente são palavras feias, porque elas não foram escritas num mundo que diz que só existe um Deus. Elas são escritas no mundo na ideia de que tu só deve cultuar um Deus. É diferente negar a existência com a gente dizer que a gente só deve cultuar um só. Então essa iniciação monolátrica une essas três religiões, e eu também vou desenvolver o que essas religiões querem dizer dentro do seu próprio cânon, né? Mas então vamos começar pela primeira parte dessa história toda. Afinal, por que são chamadas de religiões abraâmicas? Mas historicamente, o que a gente sabe sobre os hebreus, sobre Abraão e sobre a cidade onde ele nasceu? Era uma cidade da região da Mesopotâmia, era uma parte da Suméria, inclusive. E lá já tinha uma divindade estabelecida quando ele está nascendo. Então, quando Abraão começa a ser convencido a firmar uma aliança com esse Deus, já tem uma divindade atuante naquela região. Que, naquela cidade especificamente, de onde ele saiu, Ur, é possível que seria Baal, que era cultuado como um deus. Tem muitos cristãos que enxergam essa figura como uma espécie de demônio ou uma divindade falsa, mas na realidade ele faz parte do mesmo panteão onde Javé também vai surgir. Mas assim, primeiro naquela região toda do Levante, o deus patriarca de todo aquele lugar da Cananeia, que é onde, por exemplo, depois de surgir Israel, é uma divindade chamada El. Inclusive essa é a razão por Israel ter esse nome, essa terminação El, e aparecer o nome de anjos, esse tipo de coisa. Então já tinha essa mitologia naquela região toda estabelecida. Coisas que não necessariamente aparecem na Bíblia, mas arqueologicamente pesquisando, isso é comprovado. Inclusive escrituras hebraicas mais antigas é comprovável também, escrituras bem antigas. Por exemplo, uma passagem do Antigo Testamento hebreu daí, então não é a Bíblia cristã, é a Bíblia hebraica lá, que fala quando El estava distribuindo as terras que pertenciam a ele, porque ele era um patriarca antigo, é como se ele fosse entrar em inatividade para os seus filhos, e ele dizer que a terra que era dele mesmo ia ficar com o herdeiro dele, com o filho dele, que seria Javé, em Israel. Então até mesmo na mitologia hebraica existe sustentação histórica para isso, mas não foi assim, não é por acaso, não foi sem querer. Javé tinha essa intenção de substituir o seu antigo pai, inclusive ocultar o seu nome, e passar ao longo do tempo ser reconhecido apenas de Deus, de Senhor, e nunca mais ser chamado por esse nome, né? Existe essa ideia do tetragrama do nome de Deus, que a antiga população hebraica escrevia o nome do Deus deles com 4 letras. Só que o nome daquele Deus não era necessariamente só aquelas 4 letras. As vogais não eram escritas naquele alfabeto. Tu colocava só as consoantes, e aí apenas as pessoas que conhecem a palavra conseguiriam falar ela. Justamente por isso que o nome real, exato, da primeira comunidade hebraica que começou a cultuar essa divindade, ou pelo menos a primeira a escrever o nome dela, a gente não sabe exatamente a pronunciação, porque são essas 4 letras que são consoantes. É YW, eu não vou me esquecer, YWHY, ou quase isso, sabe? São letras assim que a gente não consegue pronunciar sem as vogais. Então foram criadas, ao longo da história, foram criadas formas de representar isso daí. Uma delas é Javé, que é da onde inclusive sai o nome Jeová, do nome Testemunhas de Jeová, por exemplo. Então esse nome Jeová também não foi alguém que criou absolutamente do nada. Foram essas descobertas meio que tardias. Durante muito tempo no período medieval o nome de Deus era só colocado assim, Deus, Senhor, mas isso era num mundo que já era monoteísta, digamos assim. As pessoas já tinham comprado a lógica monoteísta, então tu descrever Deus por um único nome fazia todo sentido. Mas quando ele está surgindo, ele não está surgindo num mundo que não existe deuses, ele está surgindo num mundo que existem deuses. Então até ele se estabelecer dentro de uma comunidade, aquela comunidade saber quem é o Deus deles, ele teve que falar o seu próprio nome. Foi a partir de um certo momento que ele achou que podia fazer essa transição para ser chamado exclusivamente de Senhor e conseguir pouco a pouco ir passando adiante essa ideia de que o único Deus que deveria ser cultuado é ele, e é óbvio que nunca deu certo, né? Pelo menos até o presente momento o plano dele ainda não funcionou.
Então, existem dois registros históricos desse tetragrama. Um é no Egito, numa região que hoje em dia fica no Sudão, né, mas antigamente pertencia ao Império Egípcio. É um hieroglifo de 1400 anos. Então, assim, assume-se que é depois do surgimento de Abrão. Coloca uma perspectiva interessante, porque lá o povo que cultua ele é chamado de os nômades de Javé. Não está escrito Javé, está escrito tetragrama, esse que eu falei, né? Então, os nômades de Javé, quem será que são os nômades de Javé? Será que está se descrevendo essa população hebraica, essa descendência mais ou menos uns 600, 500 anos depois de Abraão, é que também depende de quando que ele morreu. Aí eu estou teorizando para um Abraão histórico, eu estou usando a passagem bíblica, mas para teorizar que viveu um homem que deu origem a esse culto. Foi um homem que começou a falar especificamente desse Deus, e as pessoas da comunidade dele, ou certas pessoas da comunidade dele, abraçaram, a ponto de 400 anos depois ainda estavam cultuando Javé. E depois aparece de novo, mais ou menos uns 500 anos depois, numa escritura fenícia daí, proto-hebraica, então um idioma antigo ao hebreu que a gente conhece, porque nessa época, então, esse tetragrama, essa primeira escrita do nome de Javé, não foi nem o nome de Javé na escrita hebraica mesmo, foi escrita no hieroglifo. Então eram outras pessoas que já conheciam a cultura deles a ponto de conseguirem saber quem é a divindade deles, e chamavam eles os nômades de Javé. Então já dava a entender que é um povo que não tinha um local certo. Porque também isso, né? A população que depois chegou lá e fez o reino de Israel, não era natural de lá. Ela é natural da Suméria, como está dizendo Abraão. Ele nasceu na Suméria, só que ele recebeu a oferta de uma terra prometida, que seria a antiga Cananeia, Israel moderna. A segunda comprovação histórica desse culto a Javé, especificamente vinculado a um povo que depois se estabeleceu em Israel, é a pedra moabita, ou estela moabita, que é de uma outra civilização. Então não é uma fonte bíblica, é de um dos povos que vivia, que ele era de um reino vizinho, e tem inclusive lá na própria Bíblia, tem, acho que no livro de Reis, relata o confronto contra esse outro povo que de fato derrotou Israel numa guerra. E na narrativa bíblica é dito que Israel perdeu porque o Deus deles deixou eles ser derrotados, sabe? Javé permitiu que eles fossem derrotados porque eles estavam em desonra. Assim como esse próprio povo que derrotou eles já tinha passado pela mesma situação. Eles passaram por séculos de opressão na mão de Israel, de acordo com a fonte deles. Daí, na Pedra Moabita, eles falaram que eles passaram séculos sofrendo sobre o domínio de Israel, só que agora era a vez deles de pegar e arrastar as estátuas e as jarras do templo de Javé para frente de Quemos, que era o deus dessa outra cidade, sabe? Então, assim, mostra que até os inimigos de Israel sabiam o nome do Deus deles, a ponto de colocar num registro, sabe falar o Javé, entende? Isso daí só que eles vieram no ano mais ou menos 800, 700 anos antes de Cristo. E ao longo dos séculos mesmo, antes da chegada do Novo Testamento, então ainda no contexto do Antigo Testamento, os próprios hebreus param de registrar Javé com o nome Javé, começam a colocar esse tetragrama, e o tetragrama é dito que ele é para ser traduzido como Elohim, ou outra palavra, esqueci o nome, que é praticamente, é para começar a traduzir ele como Deus, como Senhor. Só que isso daí já é muito mais perto da vinda de Cristo, digamos assim, sabe? É ali nos 2, 3 séculos antes da vinda de Cristo. Então daí falando da minha interpretação da psique desse Deus, para deixar bem claro, eu não acho que o Deus abraâmico é o Deus criador do mundo. Eu acho que ele é um Deus, uma divindade como várias outras, mas ele fez esse grande plano para ser cultuado como se ele fosse o único. Ou porque ele é o único que existe, ou porque ele é o único que merece ser adorado. Mas inicialmente o plano dele não era nem esse. O plano dele era se vincular a Israel, ao povo judeu, e ele usou o povo judeu para substituir El, para substituir Baal, e se colocar como a divindade suprema ali daquela região. Só que, por algum motivo ou por outro, sabe-se lá por quê, ele começou a achar que conseguia conquistar mais, e ele começou a achar que conseguia se expandir, mas ao mesmo tempo ele não achou que a comunidade hebraica seria o suficiente, ou seria o que ele precisaria para conquistar o mundo inteiro, e aí ele organiza a vinda de Cristo. E aí mostra o primeiro rompimento entre essas religiões abraâmicas, porque os cristãos iniciais são judeus. Eventualmente, eles começam a catequizar os gentios, que são as comunidades não judias. Só que, então, inicialmente eram duas comunidades de judeus. Então, o Deus, na visão cristã, esse Deus fez questão de fazer essa separação. Ele disse, agora vai começar o Novo Testamento, porque é isso. Novo Testamento quer dizer nova aliança. Então, a nova aliança vem para desfazer
a velha aliança e fazer uma nova. E permitir certas coisas que eram pecado, que eram condenado, que eram coisas que a comunidade judaica tinha que fazer para continuar cultuando esse Deus, não tinha mais que ser adotada por todas as novas pessoas que iam adorar esse novo Deus, quer dizer, esse mesmo Deus que era Javé. Só que daí abre assim, eu sou uma pessoa pragmática. Aí começa eu tendo que enxergar as coisas pelo que elas são e não apenas a vontade própria. No meu ponto de vista, aí já começa uma ruptura. Ou a comunidade judaica que parou que não aceitou a vinda de Cristo e continuou desde então ainda, tipo, na narrativa de que ainda vai vir o Messias, porque dentro do livro deles ele interpreta que Cristo não poderia ser o Messias, sabe? Cristo era alguém que tinha que trazer um reino material e unir o povo judeu na terra, então não era para ser algo assim espiritual. Gente que não comprou o que vários judeus compraram, que é que Cristo ia trazer um reino maior depois, sabe? Ele morreu, mas ele renasceu e depois um dia ele vai voltar para conseguir realmente cumprir a promessa do Antigo Testamento. Muitos judeus não compraram, justamente por uma razão pragmática. Aqueles que acreditaram que Cristo era o Salvador, eles estavam cometendo uma heresia, que essa era a visão dos judeus. Os judeus que não viraram cristãos, no caso. Então, assim, nesse momento, um dos dois está certo e um dos dois está errado, entende? Do meu ponto de vista, como eu enxergo as coisas. Ou os judeus fizeram bem e não adotar Cristo como seu Salvador e continuar esperando o Messias e continuar adorando um Deus que não é vinculado a Cristo e não permite colocar... Então, na imagem deles, quando as pessoas começaram a fazer a doutrina da Santa Trindade, era uma heresia. Você estava comparando a um homem, a um judeu como nós, a figura de Deus, que seria Javé, entendeu? Então, assim, se Javé não queria que Cristo tivesse vindo, realmente ele ficou do lado dos cristãos ficou do lado dos hebreus, e Cristo era uma figura errada. Mas agora não, se Javé de fato trouxe a vinda. Tanto é que isso era um debate de fato entre cristãos e judeus desses primeiros séculos. Tu tinha que... A comunidade judaica estava correndo o risco de desaparecer, todos poderiam virar cristãos, então tinha que ter uma narrativa para dizer assim, não, isso daí não é do jeito que eles estão falando para nós, sabe? Esse jeito que os cristãos estão contando a narrativa é errado. Né? Da mesma maneira que os cristãos, para conseguir converter novos judeus, tiveram que criar, não só judeus, eles iam converter outros povos, mas para fazer mais judeus virar cristãos, eles tinham que inventar uma narrativa para dizer, olha, nosso Deus, Javé, ele não nos traiu, ele não fez uma armação e deixou a gente na mão. Ele só mudou a aliança que a gente percebia para expandir o seu amor para todas as almas conhecidas. E daí teve gente que abraçou e teve gente que não abraçou. Teve hebreus que queriam manter a religião dentro do estilo de vida, da tradição deles, um costume que eles tinham, e eles acharam que, tipo assim, como é que eu vou parar de viver a vida que eu vivi séculos agora, porque supostamente é uma nova aliança, agora a gente tem que abraçar os gentios e trazer todas as culturas diferentes para dentro do nosso estilo de vida. Então, assim, as duas coisas são muito opostas. O Javé, o povo hebreu e os judeus modernos, eles não podem estar cultuando o mesmo Deus que os cristãos cultuam, entende? Não tem como estar. Ou esse Deus de fato transicionou para o cristianismo e ele aceita a Santa Trindade, e quando tu cultua Cristo, tu está cultuando a ele também. Ou ele não aceita e ele ficou, assim como os judeus se incomodaram, ele ficou muito incomodado com Cristo ter surgido. Só que, como eu falei, a cronologia das religiões abrâmicas não termina. Lá na metade do século VII surge Mohammed, né? Que aqui no Brasil a gente chama de Maomé, que na visão do Islã é o último profeta e que ele mantém essa mesma tradição. Então, assim, só para vocês entenderem o contexto em que surge essa doutrina. Então, anos 600 e alguma coisa, 610, 620. Então, já tinha caído Roma. Então, o cristianismo já tinha se tornado Roma do Ocidente, no caso. Mas o império que substitui, que toma conta dos territórios que era da Roma Ocidental, é o Império Visigodo e o Reino Visigodo, não me lembro agora qual é o jeito certo de chamar, mas esse reino também tem a mesma cultura cristã. Ele não muda a religião. Ele já era um povo cristão antes de tomar o reino de Roma, sabe? Eles não... Então isso não mudou a religiosidade. Então, e existia o Império Persa, que esses dois impérios eles estavam mantendo vários povos árabes, que também tem isso. Árabe é uma questão étnica, existe cristão árabe, existe judeu árabe e existe muçulmano árabe. Nessa época não existia muçulmano árabe, porque não existia nem o Islã, entende? Então, mas já tinha povo árabe. E eles estavam num momento que eles não estavam se sentindo representados nem acolhidos pelo cristianismo e nem mesmo
pela comunidade que regia ali o Império Persa, que ela era zoroastra. Ao longo dos séculos do Império Persa existiu cristão, judeu, hindu, budista e gente do zoroastrismo. Todas as religiões existiam ali. Só que nos últimos séculos o Império Sassânida, que foi o último império não muçulmano que controlava aquela região ali da Pérsia, né? Quando surge Maomé, o Deus que está inspirando ele diz especificamente para ele que é o mesmo Deus dos patriarcas, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus do povo do livro, que é os hebreus, e o mesmo Deus que mandou Cristo. Ele se identifica, então é Javé. Só que já era um momento que todo mundo já estava acostumado a chamar ele de Deus e Senhor. Então ele nem necessariamente usa esse nome, não só porque é outro dialeto agora, é o idioma árabe, que ele está sendo transcrito, digamos assim, mas também tem outra questão que a palavra Alá já existia, entendeu? Então assim, cristãos e hebreus, judeus, no caso já daí, mas cristãos e judeus já chamavam o Deus deles de Alá antes de surgir o islamismo, entende? Porque a cultura árabe, o idioma árabe é anterior ao Islã. Então, assim, é para as pessoas que ainda enxergam tudo isso, tipo, não conseguem enxergar como que essas três coisas são unidas, porque as três coisas nascem no mesmo contexto, por povos que compartilham na mesma origem étnica, inclusive. Só é em períodos históricos distintos. A religião hebraica clássica, o judaísmo antigo, sabe-se lá quando que surge, mas vamos imaginar que em algum momento depois de Abraão, então, sei lá, algum momento lá pelo ano 1500 antes de Cristo, é onde surge, aí Cristo surge no ano 0, digamos assim, né? Muhammad nasce mais ou menos ali no ano 610, 620. E não é assim que ele nasce que o Islã surge, né? Mas em algum momento, na metade do século VII, que o Islã surge como uma religião e ela surge adotada por povos que já sabiam do que ele estava falando. Era só gente que tinha que aceitar que era uma nova espécie de aliança também. É que para nós aqui, que no mundo moderno, aqui no Brasil, a gente tem uma separação, a gente transformou o cristianismo numa religião ocidental e o islamismo numa religião oriental, sendo que as duas nascem no mesmo lugar pelos povos da mesma origem étnica, sabe? Porque o Islã nasce num mundo que inclusive tinha judeus, e vários judeus se convertem ao Islã também, sabe? Porque esse que é o ponto, é uma doutrina derivada da mesma lógica. E, inclusive no Islã tem algumas coisas que, por exemplo, ele fala que o povo hebreu deixou de ser o povo encarregado porque ele não era o povo escolhido. O Deus deles fala isso, entendeu? Que na minha opinião é Javé. E por isso que eu estou contando toda essa história, porque no final das contas eu vou discordar das três religiões como um todo. Mas ainda assim eu tenho que entender o cânon completo para saber o que eu estou concordando ou discordando, né? E como que essas religiões se misturam. Mas lá ele diz especificamente que o povo hebreu deixou de ser o povo encarregado porque eles achavam que era um privilégio étnico. E não era. Ele mesmo diz ali, eu me revelei a eles, eu passei meus ensinamentos para eles levarem minha glória e cuidarem, fazerem a manutenção do que eu ensinei. E ele disse que essa manutenção estava sendo feita, ele mandou Cristo. Mas por que ele teve que mandar o islamismo depois? Porque na visão dele, a Santa Trindade era uma heresia. E daí é óbvio, nesse ponto, que a gente vê como é que essas religiões, todas elas, não podem, elas não podem se comunicar. E com isso eu não estou dizendo que no mundo moderno, judeus, cristãos e muçulmanos têm que se matar. Não é isso que eu estou falando, mas falando teologicamente, tu consegue perceber claramente o que torna alguém um judeu da religião antiga, do Antigo Testamento, alguém que aceita o Novo Testamento e alguém que aceita o Alcorão. Porque todas elas vêm para reformular a anterior. Então ele está falando especificamente, ele especifica, o Deus, né, o Javé faz questão de dizer, o Antigo Testamento deixou de valer porque o povo hebreu parou de seguir o que estava falando, e o Novo Testamento deixou de valer quando inventaram essa história da Santa Trindade. Tanto é que tem uma passagem do Alcorão, que eu acho que exemplifica bem isso, que é Deus, Alá, confrontando Jesus, né, que Jesus existe no Alcorão, ele é um profeta e ele é importante, mas ele não é Deus. Então, assim, ele vem realmente para retificar alguma coisa. Assim como os hebreus sequer consideram Jesus, é como se Javé está confirmando, não, Jesus existe, eu mandei ele, de fato. Os hebreus erraram em não aceitar Cristo, mas ele não é Deus encarnado. Ele não é eu vivendo na terra, ele era um profeta muito importante, feito para tentar trazer de volta a comunidade judaica para a lei.
Só que vocês começaram a falar que ele sou eu e equipararem ele a mim. Na passagem do Alcorão, Cristo fala com ele assim, quando que ele tinha dado, que Jesus não é chamado de Jesus no Alcorão, é chamado de Issa, mas ele pergunta a Issa quando que ele havia dito que Cristo e a mãe dele deveriam ser cultuadas igual a ele. Então isso assim, dá pra ver que é uma mensagem que contradiz diretamente o dogma da Igreja Católica da Santa Trindade, entendeu? E da idolatria das próprias pessoas que depois, séculos depois, os protestantes iam questionar a santidade da mãe de Cristo, por exemplo, por achar que virou uma espécie de culto, uma espécie de idolatria, que já era algo que Javé ficou incomodado lá atrás. Então, se ele tinha ficado incomodado por estar dividindo espaço com Baal, com Kemosh, com Astarte e outras divindades da Suméria antiga, e ele fez questão de pouco a pouco essas divindades aparecerem e ele ficar soberano, não é de se surpreender que esse mesmo Deus tinha ficado incomodado quando percebeu que o cristianismo estava se tornando mais sobre Cristo do que sobre ele. Então ele fala, não, vamos mais uma vez retificar a história. E o Islã, ele não vem assim e altera completamente o que estava dito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele só muda alguma abordagem de certas coisas e faz algumas modificações, sim. Nem tudo é igual, mas muitas das coisas que estavam lá, como por exemplo, o Antigo Testamento condena consumir carne de porco. O Alcorão também condena. O Novo Testamento não, porque tem aquela ideia de que Cristo nos livrou dos nossos pecados. Como no Alcorão Cristo não é mais Deus encarnado, isso some por completo. É reforçado a ideia de que tu tem que viver de uma forma boa e adorando a Deus e viver do jeito que o Alcorão está falando. Então, tipo assim, mostra muito. Para mim é muito perceptível a ideia de um Deus incomodado com o rumo que o cristianismo tomou. Porque é mais ou menos como se ele tivesse esperado assim, ó, existiu o cristianismo primitivo, aí o cristianismo primitivo depois chegou, conseguiu convencer o Império Romano a adotar ele, aí o Império Romano já dá uma paganizada no cristianismo, porque eles transformam os templos pagãos em igrejas cristãs. Então é óbvio que vai ter uma mescla das culturas. Então se eu sou esse Deus que supostamente eu não gosto dessas coisas, eu já vou achar uma coisa estranha. Já não vou gostar por completo. E daí, eventualmente, chega o Império Visigodo, nada muda e Cristo está cada vez mais se tornando a cara da religião. Eu consigo imaginar, assim, que ele pega e faz o que ele fez, que é entrar em contato com mais um profeta, e daí ele é bem claro que ele diz que agora vai ser o último. E mais uma vez, eu não estou validando, escolhendo uma religião acima da outra, mas eu não posso ignorar esses desdobramentos. Tem gente que escolhe, gente que é de uma religião ou outra vai escolher qual que ele está acatando. Eu estou falando como que se desenvolveu. Porque o islamismo ele surge, ele nasce e ele se perpetua. Ele existe até o dia de hoje. Então, sobre esse ponto de vista, mais uma vez a reflexão pragmática. Não tem como essas três religiões estarem servindo o mesmo Deus ainda, sabe? Ou os hebreus são os únicos que estão cultuando, os judeus no caso, são os únicos que estão cultuando o Deus certo, e eles nunca caíram nas doutrinas hereges que surgiram depois, porque na visão deles, os outros que são os hereges, sabe, na doutrina deles, Cristo, que era um cara que veio deturpar a comunidade judaica que estava seguindo uma tradição milenar, e daí agora levou isso completamente deturpado, essa ideia de perdão e essas coisas que não tem nada a ver com a doutrina do Antigo Testamento. Cristo, na minha opinião, ele existiu de uma figura histórica. Então, de fato, pode existir até o dia moderno um culto a Cristo. Mas agora, o Deus da suposta Santa Trindade, ele ainda está no cristianismo ou ele realmente invocou o islamismo e transicionou para o islamismo? E do ponto de vista de como esses cânones se constroem, eu acredito sim que o Deus é o Deus do Islã. Porque nas passagens do Alcorão é perceptível a mesma ideia que tem no cristianismo de se voltar para Cristo, tem no Alcorão, só que é se voltar para Deus, sabe? Se voltar para Allah. É realmente ele querendo restabelecer ele como soberano e acima de todas as outras coisas. E aí eu posso abordar mais uma razão de porque eu discordo dessas três doutrinas, sabe? E é por isso que eu sou inimigo de Abraão, independentemente se ele tá com os judeus, tá com os cristãos ou tá com os muçulmanos, eu sou inimigo do coletivo, digamos assim. E daí é uma linguagem um pouco assim, divertida que eu acho, sabe? Mas obviamente que eu não quero
ter problemas com nenhuma dessas pessoas de nenhuma dessa religiosidade. Inclusive, se vocês acreditam nesse Deus, vocês devem acreditar que eu já estou com o meu lugar no inferno guardado. Então nada que eu fizer, nada que vocês fizerem para mim vai se comparar com a ira do Deus de vocês, né? Mas é obviamente que eu consigo falar essas coisas sem medo, e eu não tenho medo mesmo de ser castigado, porque eu acredito numa força criadora, eu acredito num Deus, eu acredito numa força, numa energia que criou o universo, que criou o planeta, que criou cada um de nós, que deu propósito nessa existência. Eu acredito nisso. Só que eu não acredito que Javé, o Deus hebraico que depois criou o cristianismo, que depois criou o islamismo, ou inspirou essas religiões, eu não acredito que ele é o Deus criador. Eu acredito que ele é um Deus que, por alguma razão, ele ficou obcecado com essa ideia de que o mundo só poderia amar ele, o mundo só poderia idolatrar ele. E aí também eu vou destacar que, assim, ó, isso não quer dizer que a comunidade judaica, a comunidade cristã e a comunidade muçulmana não tenham colaborado com diversas coisas para a nossa construção da nossa sociedade, porque isso é fato incontestável, não é minha opinião que afeta isso. Isso é fato incontestável. Mas agora, independentemente disso, eu estou falando da lógica teológica. Porque a lógica teológica das três religiões é a mesma, tu só pode adorar um Deus. O ponto é que a religião do povo judeu não tinha a pretensão de se expandir. Houve uma transição na vontade desse Deus. Ele passou a querer ser cultuado no mundo todo. Porque tanto o cristianismo quanto o islamismo são religiões universalistas. Eles se pretendem substituir as religiões de todos os outros povos, sobre uma premissa de que todo mundo que já está adorando qualquer outro Deus, na realidade está adorando o Deus deles, que na verdade é Javé, mas ele conseguiu ocultar o próprio nome. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a meu raciocínio é pragmático. É indo até o cerne da questão. Isso implicaria que existe um Deus criador, mas que para ele se impor, em vez dele se impor pela sua plenitude, ele utilizou um povo, que é o povo judeu, o povo hebreu, para se implementar, para substituir, para usurpar o trono de um Deus antigo que já tinha numa região, e depois dessa posição ele começou a tentar galgar o mundo inteiro. Então, essa é o raciocínio pragmático meu. É isso mesmo. Então, de fato, o povo hebreu é o povo do livro. De fato, eles receberam a honra, o privilégio de ensinar para todos os outros povos do mundo a origem, o nome e a forma de se conectar com o Deus verdadeiro que fez todas as coisas. É essa questão fundamental que eu tenho que acreditar para poder ser judeu, muçulmano ou cristão. E eu não acredito. Entendeu? Eu não acredito, eu acho que é só uma narrativa de um Deus que quis, que é louco por poder e que quer substituir outras formas de religiosidade. Porque o xamanismo, o animismo, o culto aos ancestrais, inclusive nessa ótica, o próprio culto a Cristo, na minha opinião, é um culto ancestral. Porque se Cristo existiu como homem encarnado e as pessoas ainda falam sobre ele e pensam nele, as pessoas estão adorando um homem morto, sabe? Então o espiritismo, sobre essa ótica, é mais cristão do que qualquer outra vertente do cristianismo. Porque o espiritismo, assim, abraça a comunicação com os mortos, a adoração com os mortos. Porque se tu realmente quer falar com Cristo, e Cristo foi um homem que viveu e andou entre nós, tu está falando com um homem morto, que é algo que é condenado especificamente, tanto na Bíblia, no cristianismo, e no Alcorão. No Alcorão ele só fica mais firme ainda. Tipo, na Bíblia diz que tu não deve se consultar com os mortos, tu não deve fazer bruxaria, tu não deve fazer adivinhação, é errado falar com os ancestrais. E, por exemplo, por eu já ter contato com o espiritismo, por eu já ter contato com as religiões de matriz africana, eu já fiz essas coisas. Então, para eu abraçar qualquer uma das religiões abrâmicas de verdade, eu tenho que genuinamente dentro de mim considerar essas minhas experiências nesses outros lugares como errada, entendeu? É pragmática, não é uma questão assim, não dá para conciliar as duas coisas, porque é dito expressamente, não faça magia, não faça adivinhação, não consulte com os mortos, não consulte com seus ancestrais. E as religiões xamânicas, as religiões indígenas de vários lugares do mundo, as religiões de matriz africana, o espiritismo e várias outras doutrinas lidam diretamente com isso. Então é pragmático, gente. Tu tem que escolher, e eu não escolho, entendeu? Eu não vou escolher renegar todos os lugares que eu já frequentei, todas as mensagens de sabedoria que eu já vi ali, e dizer que aquelas divindades ali não estavam me ajudando, aqueles espíritos que eu acredito como orientadores, espíritos de luz, ou mensageiros do bem, ou gente que de alguma forma ajuda o ser humano do lado de lá. Como é que eu vou falar mal de todos eles em prol de uma religião que na realidade foi importada? Todas elas, sabe? Todas elas importadas sim, porque... Por que eu vou
atribuir a religião do Levante, do Oriente Médio, acima das religiões que nasceram aqui nas Américas, que nasceram na África e em outros pontos da África, tá ligado? E na Ásia. Por quê? Por que eu vou ter que dizer que o Deus que foi entregue para um povo de uma região específica é o Deus verdadeiro? Por que eu vou atribuir ele? Ou por que eu vou comprar a narrativa que todos os outros povos eles estão cultuando Alá, ou Javé, ou Deus cristão, sem saber? Eles são menos instruídos, então quando os outros estilos de religião estão cultuando as suas divindades, na verdade eles querem se conectar com Javé, com Alá, só que eles não são capazes, então eles ainda não receberam a instrução, então eles fazem do jeito errado. Eu não compactuo com isso, entendeu? Eu não enxergo o mundo dessa forma, e é por isso que eu sou inimigo de Abraão, entendeu? Se a lógica é que para eu abraçar essa religião, eu tenho que colocar ela acima de todas as outras, porque tem que ser. Essas religiões são supremacistas pelo cerne, é a forma de interpretá-las, tu não pode vivê-las se tu não ser supremacista. Não que os cristãos e muçulmanos tenham que ser ruins e perversos para os outros. Eu não estou falando isso, mas estou dizendo que a doutrina teológica da religião deles implica uma superioridade. Que tu pode, tu pode tratar assim, olha, eu não vou tratar aquela pessoa mal porque ela não tem noção do que eu estou falando, ela não sabe a verdadeira palavra. Entende? Tipo, tu não está maltratando ela, mas é uma lógica de superioridade. Tu está enxergando como tu é o que sabe, tu é o que viu, tu é o que está vivendo de forma certa, mas tu aceita aquele pobre pecador e ama ele mesmo ele sendo um pobre pecador. Mas é tu que está fazendo certo, entende? A lógica é supremacista. Então, sim, enquanto existir, e é assim que as pessoas falarem sobre essa religião, eu vou me propagar, eu vou me levantar contra ela, eu vou fazer declaração contra essas religiões, contra líderes dessas religiões, sim, até eu sentir que ser cristão, ser judeu, ser muçulmano, não te torna uma pessoa com um discurso soberbo, arrogante, que tu consegue enxergar a tua religião como uma só. Ah, mas aqui no meu livro está falando que é uma religião absoluta. E tipo assim, olha, esses livros foram escritos com contexto, entendeu? O Antigo Testamento foi construído para criar a comunidade de um povo histórico. Não foi feito para ser interpretado para todo mundo que existiu e que veio depois. Um povo que estava arriscando desaparecer, que tinha medo de ter sua etnia erradicada da terra. É naquele contexto que surge. E é feito para unir esse povo. É um mito nacionalista feito para tu não desaparecer. Nisso ele faz sentido. Mas importar esse texto como destino manifesto, que é o jeito que até os Estados Unidos vivem até hoje em dia, e até brasileiros modernos querem fetichizar essa história e colocar na tua cabeça uma narrativa que te permite matar, conquistar, porque Deus te deu o direito de ter uma terra, entende? Isso daí só faz sentido no contexto das pessoas que viveram. Tu trazer essa noção para o mundo moderno é nojento, é abjeto, é violento, não causa nada de bom. E toda vez que as pessoas utilizaram suas religiões como motivo para conquistar, deu em merda gigantesca, sabe? Então, assim, independentemente de Javé estar junto com os judeus, com os cristãos, ou com os muçulmanos, ou com os três, eu faço oposição a todas eles. De uma maneira civilizada, de maneira argumentativa, retórica, mas é só porque no meu íntimo eu nunca vi nada que me fizesse negar os espaços de aprendizado que eu tive, com contato com as pessoas que eu tive de outras religiões, de outras vivências, que me ensinaram muita coisa e que eu aprendi muito com eles, sim. Então eu não tenho como pegar e escutar uma religião de milhares de quilômetros de distância, com milhares de anos de período histórico distante, e colocar ela acima de tudo que eu vivi, e falar que essas pessoas é o povo do livro, o povo escolhido, que o Deus Criador escolheu eles para carregar a palavra, e eu tenho que ser grato a ele por ter chegado até mim ainda hoje em dia. Eu não consigo compactar com isso, entendeu? Ainda mais que para isso eu vou ter que falar mal de todas as coisas que eu já vi com valor, que eu já vi aprendizado, e sim, eu entendo que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu continuo aqui, eu continuo acreditando em xamanismo, em culto ancestral, em manifestação de espírito desencarnado no corpo das pessoas, entidades variadas, e é essa lógica, sabe? Eu nunca vou permitir uma visão de um mundo monoteísta, onde as pessoas só vão acreditar num só, porque não existe um Deus só. A força criadora não é alvo de cultos, a força criadora já criou tudo e agora nós estamos participando da criação. Então basicamente é isso, tá ligado? Tu escolher se alinhar com uma divindade, se vincular a uma espécie de Deus, a uma espécie de ser espiritual, isso não te coloca numa posição de alguém que foi salvo já
automaticamente, e nem te coloca no direito de exterminar, conquistar os outros povos, nem ensinar para eles o teu Deus como o superior e o correto. É isso aí que eu vi esse vídeo até o final. Eu espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu vê no YouTube, ou então deixa um like e passa a me seguir se tu vê no TikTok. Valeu!